As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e te guardam. E guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalhareis por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, eu os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e de lá ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Bom, texto de Neemias, assim como Esdras, Esther, são livros pós-exílicos, né? Então o povo estava no processo de restauração e retorno à terra de Jerusalém. Bom, destruir é sempre mais fácil do que construir, né? Edificar é sempre mais difícil do que derrubar. E isso se aplica também aos empreendimentos espirituais do reino de Deus. O livro de Neemias tem um tema central que é a reconstrução dos muros de Jerusalém e a reconstrução das portas que foram queimadas e a restauração do povo de Deus, que foi conduzido em meio a grande oposição e dificuldades. As adversidades da vida nos colocam à prova e são elas que revelam quem realmente nós somos. É no momento em que a dificuldade vem, é que a gente tem que se posicionar como a gente realmente é. Harold Beecher, acho que é assim que pronuncia, um pastor e escritor norte-americano, diz: as dificuldades são recados de Deus. Quando nos são enviadas, devemos considerá-las provas da confiança de Deus, uma gentileza da parte do nosso Deus. E Agostinho também: portanto, nada acontece a não ser pela vontade do Onipotente. Ele permite que aconteça, ou Ele mesmo faz acontecer. A restauração ou a recondução do povo para a terra de Jerusalém, ela se deu em 3 momentos diferentes. Começou ali no livro de Esdras, né, sob a liderança ainda de Zorobabel, por volta de 536 anos antes de Cristo, ali no primeiro capítulo de Esdras até o capítulo 6, e depois conduzido pelo próprio Esdras, ali por volta de 455 anos antes de Cristo, e depois termina sob a liderança de Neemias, que finaliza o processo. O livro de Neemias foi escrito por Esdras, tem quem defenda que foi o próprio Neemias que escreveu. A Bíblia hebraica, ela é um livro só, então o livro de Esdras inclui junto o livro de Neemias. E o fato é que grande parte do livro de Neemias foi extraído do próprio diário pessoal de Neemias. Falando de liderança,
que é um dos grandes temas discutidos hoje em dia. Grandes coaches têm certas receitas mágicas para falar sobre liderança, né? De como a gente tem que se portar em meio a algumas situações, em entrevistas de emprego. Então, fazendo uma breve pesquisa, né, o que o mercado de trabalho tem exigido sobre liderança de algumas pessoas é o autoconhecimento, espírito de equipe, poder de decisão, um bom relacionamento e uma versatilidade, uma visão 360 graus. Então, esses são os 5 pontos de um verdadeiro líder que o mercado hoje em dia tem buscado. E liderança ainda, por mais estudos e estudiosos tenham sobre o tema, é um dos assuntos mais inexplicados, principalmente quando a gente se volta para a Bíblia, onde Deus usa pessoas comuns, que não tinham sequer essas competências que a gente listou aqui, nem sequer uma delas, às vezes até o contrário de cada uma delas, para ser um grande líder e conduzir a vontade do nosso Deus. Bom, falando de Neemias ainda, ele é apresentado como o filho de Acalias apenas. Era um homem comum, leigo, não foi um sacerdote como Esdras, nem profeta como Malaquias. Era apenas um homem comum, piedoso, que tinha uma vida de oração e se preocupava com as outras pessoas. O final do capítulo 1, a gente descobre qual era a função de Neemias. Ele era copeiro do rei, uma atividade de muita importância. Ser copeiro do rei não era simplesmente cuidar das bebidas do rei, mas ele era responsável por escolher o vinho que o rei tomava, era responsável por provar o vinho, a fim de que o rei não fosse envenenado, e era alguém, praticamente um conselheiro pessoal do rei, porque ele estava constantemente na presença do rei. Nem sequer a rainha, que tinha que pedir permissão para estar na presença do rei, tinha esse privilégio, no caso de Neemias, como copeiro do rei tinha. Neemias, ele não precisava fazer nada. Ele podia muito bem manter a sua condição de copeiro do rei. Ele tinha uma vida estável, né, bem vista pelos demais do seu povo ou dos outros povos que eles ali estavam do reino persa. Mas ele saiu da sua zona de conforto. Então esse é o ponto-chave que eu quero chamar a atenção dos irmãos. A gente vai trabalhar alguns temas, que é sair da nossa zona de conforto. Primeiro, os versos de 1 a 3, que eu vou ler novamente, quero que os irmãos prestem atenção. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quiseu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então a gente vê uma primeira situação que Neemias, ao ver uma pessoa conhecida, alguém de sua terra, um irmão, como ele chama, Anani, ele se importou o suficiente para perguntar para aquele irmão conhecido dele, está tudo bem? Então este irmão fala, não está tudo bem. Né? Nossa cidade está sitiada, os muros derribados, as portas de Jerusalém estão queimadas, e os nossos irmãos que estão lá estão em grande pranto e miséria. Quando nos importamos verdadeiramente com alguma situação, nós somos movidos a dar um passo, a dar uma primeira ação. E a mais natural de todas elas é, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Como é que foi a sua semana? Você está com uma cara um pouquinho diferente hoje? Então, quando a gente encontra uma pessoa, um conhecido, a gente sabe pelo semblante da pessoa que tem alguma coisa que não está legal, que tem alguma coisa que precisa de um auxílio, precisa ser confrontado para poder sair daquela situação. Quantas vezes a gente encontra uma pessoa, um desconhecido mesmo, e aí, tudo bem? Às vezes a pessoa só responde, não, está tudo bem, obrigado, está tudo bem. Quando raramente a pessoa fala, não, na verdade não está tudo bem, aconteceu isso, minha semana foi assim, assado. Quantas vezes a gente já vem na nossa mente, ixi, lá vem a pessoa
desabafar comigo, eu só perguntei se estava tudo bem. É um mero processo de educação, né, para saber como é que está a situação. Eu não quero que você, eu não sou seu psicólogo, eu não quero, né, ser confrontado com o seu problema. Mas um dos caráteres de um verdadeiro cristão é ter esta situação, empatia, ser empático, que é um tema hoje, uma palavra muito usada, em se dispor a ouvir o nosso irmão, se dispor a ouvir a pessoa que está numa situação de dificuldade, não só apenas por educação. Romanos 13, 8 e 9 diz: a ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos amei uns aos outros, pois quem ama cumpriu a lei. Por isso não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então nessa situação a gente precisa se colocar no lugar da outra pessoa, né? Porque numa determinada situação pode ser você a enxergar a dificuldade no semblante do seu irmão, mas pode ser o contrário, do seu semblante amanhã estar cabisbaixo e você precisar que alguém chegue e te pergunta: tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Uma vez eu vi uma entrevista de um advogado, numa rádio, o repórter estava entrevistando. Era um desses advogados que pega esses grandes casos, às vezes muito polêmicos, de casos até de crimes hediondos, né, crimes bem difíceis de ser lidado, e esse advogado ele estava defendendo o caso daquele criminoso, o réu na ocasião, e ele disse para o repórter que ele sofreu grandes ataques, perseguições, porque as pessoas não entendiam, principalmente as pessoas próximas da vítima, como que podia alguém defender uma pessoa que cometeu tal coisa, tal situação. Aí o advogado fala para o repórter: na verdade eu não estou lá para provar que a pessoa é inocente, porque ele é, confesso. Eu estou lá para garantir que o processo seja um processo adequado, reto, dentro das leis. Porque a partir do momento que nós somos confrontados com um problema de uma pessoa, ou com um deslize, ou com um pecado, ou com um crime de uma pessoa, quantas vezes a gente, ou as pessoas ali, entendem que a morte ainda é pouco, que a pessoa tinha que ser apedrejada em público. Quando o papel desse advogado, ele dizia ali: meu papel é garantir que o processo seja um processo totalmente íntegro dentro da lei que está vigente no país. O amor ao nosso próximo, ele é... Uma vez eu vi um pastor dizendo que o amar o próximo não é simplesmente a pessoa que está próxima a você, né? Não é por eu ter uma intimidade com o Fagner, é fácil eu amar o Fagner. Por eu ter uma atividade com os meus, da minha família, é fácil. Mas amar o próximo é qualquer pessoa que está próximo a mim, que está ao meu alcance de ajuda, onde meu braço pode estender uma mão de consolo. Versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então a segunda ação de Neemias nos confronta nesta noite. A primeira delas, ele parou, ele se importou o suficiente para parar e perguntar: está tudo bem? E a segunda, ele se importou o suficiente para chorar pela causa dos seus irmãos. Quando a gente se envolve, a gente cria responsabilidades. E o primeiro vínculo é o emocional, né? Se colocar no lugar do próximo, amar o nosso próximo, é uma questão emocional de se colocar no lugar. Precisamos realmente sentir a dor das pessoas que estão às nossas proximidades. Precisamos realmente chorar com os que choram, conforme Romanos 12, 15. Só chora pela dor do próximo quem tem um coração verdadeiramente moldado pelo Espírito Santo. Se colocar no lugar de outra pessoa, sentir a sua dor, é entender que o que coloca cada um no seu papel naquele instante, de pessoa que está sofrendo e pessoa que está ali para consolar, para estender um braço amigo, um ombro amigo para chorar, é simplesmente uma situação. Pode ser muito bem no outro dia, ou num porvir próximo, ser invertidos os papéis, e nós é que seremos aqueles que precisaremos de um ombro amigo para consolar.
Hoje nós somos desafiados a sofrer pela dor de outra pessoa. Amanhã pode ser nós, aqueles que precisam ser perguntados: e aí, está tudo bem? E será que nós estamos realmente preparados para amar o nosso próximo? Será que nós estamos preparados para ser um ombro amigo, um ombro para consolar o nosso irmão ou aquele que está próximo da gente? Versículos de 5 a 10. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e te guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo modo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos escaparei por entre os povos, espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Até aí. Então, se importar o suficiente para perguntar: está tudo bem? E importar-se o suficiente para chorar, sentir a dor do nosso próximo. E terceiro ponto, importar-se o suficiente para orar por aquela causa. Então, Neemias, após confrontar, se importar o suficiente para perguntar, ouvir os problemas dos seus irmãos, chorar por aquela causa, ele agora se põe a orar, dobrar o seu joelho e colocar diante do Deus grandioso. Neemias é considerado um homem de oração. São cerca de 12 orações no todo o livro de Neemias. Ele começa com essa oração que a gente leu e termina com uma outra oração, além de todas as outras no decorrer do seu livro. Uma vida de oração é um dever de cada cristão. Temos esse compromisso. Mas aí eu te pergunto, orar é fácil? Não é fácil. Não é fácil ter uma vida de oração. Não é fácil orar uns pelos outros. Quantas vezes às vezes até o pastor hoje na escola dominical brincou, às vezes a gente manda um problema para uma pessoa no grupo de WhatsApp, ou manda só as mãozinhas lá, ou manda só em oração. Será que realmente está orando? Será que quando a pessoa for orar, ela vai lembrar do problema daquele irmão que precisa de oração? Será que ela para aquele momento que ela está fazendo para orar ao Senhor e colocar diante dele aquela dificuldade? Como tem sido a nossa vida de oração? Quantas vezes a gente não é pego orando de maneira superficial, de maneira automática, muitas vezes robótica, aquela oração rápida. Às vezes você está tão corrido no dia a dia que você vai fazer uma oração, aí você para e pensa, nem você entendeu a sua oração. Eu falei tanta coisa rápida que não deu certo. Precisamos parar e levar a sério o que é ter uma vida de oração. Ah, Fagner, mas na minha igreja não tem aquele cara que ora, sabe aquela oração boa, né? Que nem o pastor fala, né? Aquela oração boa, né? Pessoa boa para orar, né? Que é aquela pessoa que a gente pode contar, dependendo do problema, você fala assim, não, essa oração aqui tem que ser o seu Levi para orar. Vamos colocar, porque o seu Levi é o cara mais experiente na igreja, tem aquela oração boa. Não, essa oração aqui, presbítero e pastor que tem que orar. Agora não, só acho que melhor só o pastor orar para essa causa, que já é um outro nível, né? A gente não tem aquela pessoa para orar por aquilo. Eu lembro que na minha adolescência, já compartilhei isso com alguns alunos meus de escola dominical, que eu ficava ouvindo as orações do seu Levi, do seu Hamilton, né? Aquelas pessoas mais velhas que faziam aquela oração bonita, né? Né, Marcelo? Aquela oração caprichada mesmo, né? Aí sabe o que eu fazia?
eu pegava cada trecho que eu achava interessante, eu achava bacana da oração dele e guardava para mim. Nossa, essa frase que ele usou na oração aqui, ó, 10. Vou guardá-la para mim, Fagner. Vou guardar ela e vou usar ela no dia que eu for orar. Aí eu começava a juntar pedacinhos de oração e fazer aquela oração top, como diz hoje, né? Show de bola, como diz meu sobrinho. Mas chegava a hora de orar. Chegava a hora que eu estava sentado aqui no banco. Sabe aquele momento tenso? Eu com meus amigos adolescentes da época, a gente tinha um momento tenso, Larissa. Sabe qual que era o momento tenso? A hora que o liturgista ou o pastor, quem está aqui na frente, fala assim, agora eu vou pedir para o irmão orar, e vai fazendo aquele olhar assim, ó. Aí nesse horário, qual que era o recado? Evita contato visual. Não cruza o olhar com a pessoa que está na frente. Cruzou, fez contato visual, você vai ser escolhido para orar. Então você distrai na hora. O segredo era, abaixa a cabeça e já começa a sua oração. Abaixa a cabeça, ninguém vai pedir para você orar. Mas hoje em dia isso já não vale muito mais. Até porque as pessoas que estão aqui na frente, no caso eu, já sei disso. Então a pessoa que não está olhando para mim é aquela que eu vou pedir para orar. Né, Bani? Tem que ser. Aí quebra aquele momento de dificuldade. Mas voltando para a minha experiência da adolescência, chegava o momento de eu fazer a minha oração então. Geralda, não saía nada do que eu planejei. Não saía nada. Saía aquela coisa embargada, aquela coisa ali, a hora que você viu já foi e você não conseguiu levar aquela oração bacana, top, naquele momento de oração. Na verdade, a nossa oração tem que ser algo de intimidade com o nosso Deus, que a gente vai construindo à medida que a gente tem essa vida de oração. Então a gente vai orando de uma maneira bem simples, uma maneira, às vezes, com dificuldade, tem pessoas que têm dificuldade de orar em público, mas ora do seu jeito, vai orando, a partir do momento que você vai construindo uma vida de intimidade com o Senhor, você já não tem mais essas dificuldades e você faz a sua oração tranquilamente. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então, se importar o suficiente para perguntar, confrontar o nosso próximo, está tudo bem? Segundo, para chorar por aquela causa, se importar o suficiente para chorar por aquilo, sentir a dor do nosso próximo. Terceiro, se importar o suficiente para ter uma vida de oração por aquela causa, por aquela situação. E por último, Neemias se importou o suficiente para agir, para sair da zona de conforto e agir. Então, a partir do final do capítulo 1, a gente decorrer a história, a partir dos outros capítulos, a gente vai ver o agir de Neemias para poder conduzir aquela situação. Cristianismo é ação. Cada vez mais a gente vê pessoas buscando o evangelho, mas não querem apenas ser mais um. Não buscam o verdadeiro agir de Deus, não buscam o verdadeiro agir de Deus em nossas vidas através de nós. Outra palavra que está bem comum hoje em dia, spoiler. Agora eu vou fazer um spoiler santo. Sabe o que é um spoiler santo? Não sabe? Hoje de manhã o pastor falou de paradoxo. A palavra bonita, né? Paradoxo. Sabe qual que é o paradoxo de Deus? Deus nos chama para realizar um trabalho que é impossível de realizar sem Ele. Deus nos chama para realizar um trabalho impossível, que só Ele pode fazer através de nossas vidas. Paulo exortando os irmãos e irmãs de Filipos, lá em Filipenses, e a cada um de nós também, ele diz: desenvolvei a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, segundo a sua vontade. Filipenses 2, 12 e 13. Não se trata de eu e você, não se trata do pastor, não se trata de nenhum de nós, se trata de Deus, Ele que opera todas as coisas, nós somos apenas instrumentos em sua mão
para conduzir a sua vontade. Deus nos chama para sermos agentes de grandes mudanças, restaurar pessoas, restaurar famílias, restaurar a nossa igreja. Toda transformação começa a partir de uma situação indesejável, mas que deve ser transformada e conduzida ao patamar de excelência e qualidade. Para que isso se inicie, a primeira coisa é uma grande vontade. Neemias venceu a vontade e foi para a ação. Venceu aquela zona de conforto em que ele se encontrava. Thomas Brooks diz: quando a vontade é vencida, tudo é vencido. Neemias nos desafia a conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas e que a executemos. Hoje em dia, meus queridos irmãos, tem muitos trabalhando para destruir e derrubar, e poucos envolvidos no processo de construção e restauração. Todo crente em Jesus Cristo é um agente de mudança e transformação. Neste mundo, com a ajuda do próprio Deus, fracassos podem ser transformados em sucesso, grandes derrotas em brilhantes vitórias e um humilhante desprezo em grande alegria. Eu e você precisamos nos envolver com a obra do Senhor. Eu e você precisamos nos envolver com aquilo que Deus quer que nós executemos, que a obra é dele. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Parar de ser apenas crentes domingueiros, que é um termo que a gente tem usado bastante. Eu simplesmente venho aqui na igreja, bato o cartão, fiz minha parte, fiz a minha vida, tenho a minha religiosidade da semana ali já preenchida, check, feito. Vou para agora a semana. Grandes igrejas, pessoas postam até no Instagram, né? Ou postam alguma coisinha ali bacana. Nossa, estou aqui, já fiz a minha parte, né? Estou indo para a igreja no domingo. Precisamos sair da nossa zona de conforto e entender ao nosso redor quais são as necessidades que precisam ser preenchidas. Além das necessidades das pessoas próximas a gente, ao nosso redor, as necessidades dos nossos familiares, pessoas próximas e da nossa igreja também. Talvez você esteja pensando que não está preparado para fazer nada, que não está preparado para entender o agir de Deus através da sua vida. Então, o primeiro passo é uma vida de oração, é pedir para Deus que Ele coloque diante de você, diante de cada um de nós, o que Ele realmente quer de cada um de nós. Será que Deus realmente quer que você venha à igreja só no domingo, sente aqui no banco, ouve um louvor bonito, ouve uma mensagem bacana, vai para a sua casa, começa a segunda-feira, vida que segue? O que Deus quer de cada um de nós? Será que temos feito essa pergunta? Será que nós temos sido nos confrontando a nós mesmos, que é o agir do Espírito Santo que faz isso? Que precisamos sair da nossa zona de conforto. Falando de novo, Filipenses 2, 12 e 13. Desenvolvei a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua vontade. Que nosso Deus nos abençoe a cada um de nós, que o Espírito Santo do nosso Deus faça-nos refletir de qual tem sido o nosso papel nesse mundo, como cristãos, como verdadeiros proclamadores da palavra do nosso Deus nesse mundo que tanto precisa dele. Que possamos sair da nossa zona de conforto, assim como Neemias saiu da situação que era favorável para ele, que era copeiro do rei, um posto bem quisto ali na sociedade que ele se encontrava, mas ele foi para a ação. Então, que possa ser um exemplo para as nossas vidas. Vamos abaixar nossas cabeças, tendo mais uma palavra de oração. Pai Santo, grandioso Deus, graças te rendemos pelas nossas vidas, porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe as nossas vidas, que a palavra de hoje, ó Pai, que o Senhor trouxe aos nossos corações, a começar pela minha vida, que o Senhor use, ó Pai, o exemplo de Neemias em nossos corações, para podermos sair da zona de conforto e entender realmente a Tua vontade, o Teu querer para as nossas vidas. Que o Senhor é aquele que realiza todas as coisas, ó Pai. Não depende de nenhum de nós, mas que possamos entender que somos ferramentas em Tuas mãos para conduzir a Tua obra, conduzir, ó Pai,
a Tua palavra aos quatro cantos desse mundo que tanto carecem, ó Pai, palavras de amor, de consolo, de esperança, ó Pai, porque esse mundo caído, ó Pai, que o inimigo tem soldado os nossos corações, mas que o Senhor possa estar sempre à frente, nos abençoando e nos guardando. É tudo que eu te peço e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós.